Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai tratar sobre a terceira fase da Revolução Francesa, né? Então, eu vou brevemente recuperar alguns aspectos sobre a ascensão dos jacobinos, mas tendo como centro, sobretudo, a sua derrocada, né? A sua queda e novamente o retorno da condução da Revolução pelos girondinos, né, que vamos dizer assim era a alta burguesia, o setor mais moderado da Revolução, né, do setor mais moderado da Revolução. Então vamos lá. Primeiro que os jacobinos eles cumpriam, representavam a fração mais radical assim da Revolução, né? Então, a gente tem os jacobinos como setor mais radical e os girondinos como setor moderado. Na primeira fase da Revolução, os jacobinos eles cumprem um papel, vamos dizer assim, um tanto que periférico, mas o próprio processo de sustentação da Revolução vai empurrando, em alguma medida, a necessidade de radicalização política da própria Revolução, para defender a Revolução, sobretudo ante a reação absolutista estrangeira, liderada pela Prússia e liderada pela Áustria. Então, para que até a gente tenha uma certa dimensão, cada vez mais o discurso jacobino foi encaixando com as necessidades da realidade histórica, né? Um esforço em torno do combate daqueles que conspiravam contra a Revolução, uma mobilização em torno de uma identidade revolucionária, de uma afirmação da urgência e da legitimidade da revolução e um discurso também do enfrentamento, do combate. Isso tudo permitia com que, em certa medida, cada vez mais os jacobinos fossem adquirindo um papel de liderança no próprio processo revolucionário. A gente tem a tentativa de fuga do rei Luís XVI, né? E aí, em alguma medida, foi se comprovando e se confirmando em que o rei Luís XVI, de fato, ele fazia movimentações de conspiração, porque lembrando, embora a monarquia ela tenha se tornado constitucional, o rei não havia sido deposto. Quando ele tenta fugir para a Áustria, ele confirma aquilo que já se supunha, ou aquilo que em alguma medida as pessoas pensavam que era um esforço por parte do rei, no sentido de retroceder ao regime monarquista na sua condição do absolutismo, né? A gente tem ainda não um modelo, a partir do momento em que o rei ele vai perdendo seu poder. A gente tem a eleita através de sufrágio universal a convenção, né, foi negando aquele primeiro estágio da revolução, que o voto e a participação política era centrado no voto censitário, ou seja, um voto a partir de um nível de renda. A gente tem o voto universal, que elege a convenção, sendo ela ainda dirigida pelos girondinos, né? Ou seja, a convenção, o governo da convenção, que era uma espécie de um parlamento reduzido, né? Que dirigia a revolução, que tinha os seus deputados. Eu, com sinceridade, não sei nem se o nome de fato dos representantes da convenção eram deputados, mas a convenção ela era a forma, né, do regime, vamos dizer assim, republicano francês, em que ela era dividida na sua composição, embora no primeiro momento dirigida, detendo maioria da posição girondina, cada vez mais os jacobinos vão construindo uma posição política nesse contexto, né? Então os jacobinos também eram conhecidos como montanhas, porque no auditório onde ficava a convenção, né, eles ficavam na parte de cima, né, na parte alta. A planície, os girondinos à direita do auditório, daquele plenário, né? E na planície era o centro, era um grupo de representantes que, em tese, não tinham uma posição política a priori. Os jacobinos numa posição mais na tendência da radicalização, os girondinos numa posição mais conservadora e moderada, à direita, e a planície numa posição que oscilava e votava de acordo com a própria conveniência ou com o conteúdo daquilo que estava sendo debatido, discutido e votado, né? Então o rei ele perde os poderes, proclama uma república a partir do argumento
de que ele havia conspirado e tentado fugir. Ele é decapitado em 1793, né? E a revolução vai se radicalizando cada vez mais até que os jacobinos destituem os girondinos da condução e do poder sobre a convenção e eles passam a deter o poder. Isso também é a partir de um pretexto de uma outra revolta, uma revolta camponesa, não sei se eu falei isso na aula anterior, que foi a revolta camponesa de Vendéia, né? Que os camponeses eles passam a entrar em conflito com as obrigações militares que são exigidas pela própria revolução. Lembrando que a gente tem um certo sentido nesse sentido de revolta, um certo sentido nessa revolta, porque, de fato, o processo de recrutamento compulsório desestrutura a produção e para aquele que vive da terra, pelo fato de ir para a guerra, não produz a sua terra, então ele é condenado muitas vezes a um certo ciclo de empobrecimento e de fome. Então existia uma certa legitimidade, mas no processo de radicalização tem também o papel dos padres refratários, aqueles que não se submetem à autoridade revolucionária e reafirmam a autoridade de Roma. Então eles tiveram também um papel de indução, de influência sobre esses camponeses. Então o risco sobre a revolução, em consequência dessa revolta, acende o sinal de alerta e com isso os jacobinos cada vez mais vão se tornando autorizados a conduzir a revolução nos seus aspectos mais radicais, né? Então eles defendem o endurecimento que eles chamavam de despotismo da liberdade, né? Então, o governo jacobino, quando eles assumem a condução, ou a maioria política ali no governo da convenção, eles definem vários procedimentos, várias medidas que são consideradas emblemáticas e radicais. Eles suprimem os direitos feudais, então radicalizam ou concretizam esse processo de destituição da nobreza da sua condição de poder, fazem a reforma agrária no sentido de loteamento da terra dos nobres imigrados, define a lei do máximo, que era uma lei de regulação do preço de serviços ou de produtos essenciais, que iam desde o pão até o preço e o valor dos aluguéis. Então, tudo passaria a ser tabelado de acordo com um preço máximo. Isso era uma lei que gera o efeito e uma resposta, sobretudo das populações urbanas, dos sans-culottes, né? Fizeram também uma nova interpretação sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lembrando que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um documento que surge, que é produzido já no início do contexto da Assembleia Nacional Constituinte, que afirma os direitos civis, mas se reduz a isso. Então, condição de igualdade ela era vista somente na sua dimensão de perante a lei, não garantindo qualquer tipo de direito social, econômico, né? Ou como também não garantindo igualdade política, no direito político ao exercício do poder político, lembrando que nesse primeiro momento o voto ele é censitário, né? Eles também instauram uma nova Constituição, conhecida como a Constituição do ano 2 de 1793, que reforçou o poder legislativo, o papel do poder legislativo no governo republicano, como também o sufrágio universal masculino. Isso garantiu uma média de votos, né? Essa Constituição foi submetida a um plebiscito popular. Ela não foi aprovada somente pelos deputados constituintes, foi o plebiscito popular que votou e ela teve algo em torno de 2 milhões de votos, né? Definiram também o ensino público gratuito, o culto a Deus Supremo, o culto ao Ser Supremo, que era um ser racional, né? E criaram um novo calendário substituindo o calendário gregoriano, esse calendário que a gente tem, que é um calendário de base e inspiração religiosa, né? Por sua vez, no próprio governo jacobino, os jacobinos também vão se dividindo, então eles vão produzindo certas cisões entre uma ala radical, uma ala mais ao centro e uma ala moderada. Os jacobinos mais radicais, considerados como enraivecidos, eles eram liderados por François Marat, era o polo mais radical. No lado oposto estavam os indulgentes, ligados a Danton. Danton ele era considerado um jacobino moderado, né? Que tinha uma leitura menos violenta, vamos dizer assim, menos
beligerante do conflito, do confronto, do que as alas mais radicais. E ao centro é Robespierre. O que ocorre de fato é que as posições também definem a disputa de poder político que estava sendo estabelecido dentro do próprio bloco jacobino. Com isso, a própria disputa vai produzindo um processo de enfraquecimento dos jacobinos. Essa fase é marcada pelo Comitê de Salvação Pública, né, que era o comitê voltado para a defesa da Revolução, o Comitê de Segurança Nacional, a Comuna Insurrecional de Paris, que era o grande bunker dos sans-culottes, que eram a verdadeira base política e, vamos dizer assim, até militar dos jacobinos, e o Tribunal Revolucionário, né, que era liderado por Robespierre, né, que se autoproclamava o incorruptível. Esse período é conhecido como Terror, matou aproximadamente, segundo Eric Robespierre, no seu livro A Era das Revoluções, algo em torno de 17 mil pessoas, e de modo geral, esses mortos, essas pessoas que eram decapitadas, eram considerados inimigos da Revolução e eram nobres, padres, artesãos, ninguém estava na prática protegido em relação ao ímpeto, né, ao furor revolucionário, né? Então, Robespierre vai perdendo apoio, ele vai, com isso, os girondinos, juntamente com a planície, pois o medo ele foi ganhando proporções de forma que as pessoas consideravam que ninguém estava a salvo em relação à possibilidade de ser morto pela guilhotina, né? A guilhotina é uma importante curiosidade. Eu esqueci o primeiro nome do cara, mas era não sei o que guilhotine. E ele defendeu o uso da guilhotina. Na verdade, ele não criou a guilhotina, não. Mas ele foi o defensor do uso da guilhotina como um método humanitário de eliminação, né, dos adversários. Porque antes, os rituais de morte, né, eles eram vinculados à ideia de sacrifício, à ideia religiosa. Então, os rituais de morte eles eram muito longos, né? Então o sofrimento era lento, a morte daqueles que eram condenados à morte, de um modo geral, eram muito dolorosas e lentas. Então a guilhotina era considerada um método humanitário porque ela matava muito rapidamente, né? Então os girondinos, temendo a morte e a perda de apoio também dos próprios jacobinos pelas suas cisões e disputas, os girondinos organizam juntamente com a planície uma conspiração que depõe os jacobinos do poder. Robespierre e Saint-Just são presos, destituídos do poder em 27 de agosto, né, de 1794, e no dia seguinte são decapitados. Juntamente com eles também são decapitados mais 71 jacobinos, né? Então era o terror contra o terror, né? O golpe ficou conhecido como Reação Thermidoriana. Então a convenção ela é substituída pelo governo do Diretório, né? Que marcaria, na verdade, a terceira fase da Revolução Francesa, que é quando os jacobinos eles voltam, os jacobinos não, os girondinos, eles voltam ao poder e destituem os jacobinos do poder, né? Retomando uma tendência, isso que é importante também, uma tendência moderada da Revolução Francesa, né? Então a gente tem de fato a queda dos jacobinos, a reação thermidoriana. Então em 1795 eles votam novamente uma nova Constituição, substituindo a Constituição do ano 2, e temos o período da Convenção do Diretório, né? O voto passou novamente a ser censitário, ou seja, um voto restrito àqueles que possuíssem um certo nível de renda, reafirmaram o direito da propriedade e do lucro e a igualdade, destituíram a igualdade no sentido amplo, conforme defendido pelos jacobinos, e restituíram a igualdade plenamente civil, né, em relação aos direitos civis. Quais são esses direitos? Direito de liberdade de opinião, liberdade religiosa, liberdade de expressão, direito de organização, igualdade perante a lei, a condição de cidadania reconhecida de maneira irrestrita, mas isso não significava nenhum tipo de iniciativa por parte do Estado francês e nem obrigava o Estado francês a construir qualquer tipo de iniciativa em relação à igualdade, vamos dizer assim,
radical entre as pessoas, absoluta entre as pessoas, né? Então, em 1796, a gente tem novamente a retomada das tentativas de golpes monarquistas, né? Os monarquistas se dividindo entre absolutistas e constitucionalistas, mas sobretudo reivindicando o retorno da monarquia. Por outro lado, à esquerda, a gente tem a primeira tentativa de uma revolução ou de uma ou da instauração de um governo socialista através de Saint-François Babeuf. Ele entra em cena com um projeto claramente socialista, era considerado também um radical francês, e é um movimento que ele organiza. Ele é morto também, né, preso e morto. A conjuração dos iguais, né? Os membros do diretório eles dividem em três poderes, né? Em legislativo, no Conselho dos Antigos e Conselho dos 500, era como se fosse o Senado e o Congresso, um mais reduzido, com pessoas mais velhas, outro mais amplo, tendo em vista os critérios censitários, composto por 500 representantes, né? O governo não confiava, por sua vez, em jovens e em pobres, né? Tendo em vista o dinheiro e tendo em vista a exigência de uma idade necessária para participar do processo político. Então, o governo executivo, era conformado por uma comissão de 5 diretores. Esses diretores eles eram representantes dos jacobinos e representantes era a comissão da República, né? Eles, para também demonstrar uma certa moderação, eles voltam a permitir, ao invés do culto ao Ser Supremo, eles voltam a permitir o catolicismo no contexto da Revolução Francesa, tendo em vista que no seu início ela combatia de maneira frontal os valores religiosos, né? Mas, por sua vez, no diretório também a gente começa a ter uma série, durante o governo diretório, além das ameaças estrangeiras e das ameaças internas, era um governo que comprovadamente se demonstrava frágil e começou a se dividir tanto entre os membros do diretório, como também a própria relação entre os poderes, porque no legislativo cada vez mais começa a predominar uma tendência que era condescendente ao retorno dos nobres imigrados. Por sua vez, os representantes do executivo assumiam uma posição radicalmente contrária a qualquer tipo de concessão a esses nobres franceses imigrados, porque eles expressavam a possibilidade de um retrocesso monarquista, né, ao risco ao próprio processo revolucionário e aos valores da revolução. Então, o diretório ele cada vez mais vai se confrontando com o poder legislativo, com o Conselho dos Antigos e o Conselho dos 500, e vai assumindo uma conduta mais autoritária, né? Esse período ele é conhecido, eles inclusive reivindicam a prerrogativa de serem os únicos a poderem estabelecer o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É um dispositivo jurídico utilizado contraditoriamente no sentido de suspender a ordem para garantir a ordem. Então, todo estado de sítio, ou também conhecido como estado de exceção, é um dispositivo excepcional presente em diversas constituições e regimes jurídicos, no qual é possível o poder constituído no Estado suspender as prerrogativas e os direitos constitucionais para que mantenha a ordem que, em tese, estaria em risco ou sob ameaça. Então, todas as garantias individuais, direito à liberdade, liberdade de expressão, direito de ir e vir, passam a condição de estarem suspensas, né? Passam a condição de suspensão, melhor dizendo, perdão, e com isso o poder constituído ganha um certo poder arbitrário ou condições arbitrárias do exercício do poder em relação à Constituição para poder garantir a manutenção da ordem. Então, esse período é conhecido como terror diretorial, ou seja, o terror do diretório, porque o diretório começa a perseguir os seus opositores, fechar jornais e, de fato, assumir uma dinâmica de confrontação. Mas temendo a radicalização novamente da Revolução, a burguesia se alia a setores do exército francês e, com isso, temendo essa radicalização, direciona o poder, dá um golpe de Estado, derruba o diretório, direciona o poder para um importante general na trajetória da Revolução Francesa, que vem desde cabo de artilharia até
ao generalato, né, que chamado Napoleão Bonaparte, no golpe termidoriano, conhecido também golpe termidoriano, né, chamado no 18 Brumário, seguindo o calendário da Revolução, 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. Na próxima aula, para fechar mesmo a Revolução, eu vou tratar só de Napoleão Bonaparte e do processo de como Napoleão Bonaparte marca a história contemporânea, marca a história do mundo ocidental e o quão ele é importante para a consolidação do Estado de Direito, de uma dimensão liberal do próprio Estado, né? Então, eu acho que eu fiz importante separar, sempre pedindo perdão pela velocidade, pela quantidade de conteúdo, mas para que o vídeo não fique muito longo, a dicção fica prejudicada. Então, espero que a gente se encontre na próxima aula. Um grande abraço a todos e todas.